Olá, dedicado aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar e aprender mais sobre os tipos de poluição do ar, da água e do solo. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para analisar quais são os tipos de poluição do ar, entender as principais formas de poluição do solo, compreender sobre como acontece a poluição das águas. Muito bem, dedicado aluno, você já sabe que a geografia nos ajuda a reconhecer as constantes transformações que o espaço habitável sofre ao longo do tempo e a partir do trabalho humano. Serve também para identificarmos os problemas urbanos, é claro. E sobre os tipos de poluição nas cidades, você já parou para pensar? Como é o ar que respiramos? A qualidade do solo e da água de nossa cidade? Talvez não, mas nos centros urbanos ocorrem diversas formas de poluição. Mas calma, é preciso definir alguns conceitos sobre esse assunto. Iremos refletir nesse momento. A partir de agora, eu e você vamos pensar sobre como ocorrem os principais problemas de poluição do ar nas cidades. Poluição do ar ou atmosférica. Principais características. A poluição do ar é conhecida também como poluição atmosférica e refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão no ar. Portanto, a poluição do ar é quando alguém, fábrica ou alguma máquina lança substâncias em excesso, atua de forma nociva à saúde humana e ao meio ambiente. Além das fontes artificiais produzidas pela atividade humana, existem também fontes naturais, como vulcões, que também podem ser denominadas de poluentes atmosféricos. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, publicado em 2014, a poluição atmosférica contribuiu aproximadamente para a morte de 7 milhões de pessoas nas grandes cidades do mundo em 2012. Muito bem, dedicado aluno. Algumas cidades no Brasil existem fábricas muito poluidoras que liberam em seu processo produtivo material particulado. Veremos essa situação detalhadamente a seguir. Indústrias siderúrgicas e termoelétricas. Observe essa imagem da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tirada há 15 anos atrás, em 21 de setembro de 2006. A CSN está localizada na cidade de Volta Redonda, município do estado do Rio de Janeiro. Imagine o quanto de poluição ela já liberou na região durante esses anos. Isso ocorre porque as indústrias siderúrgicas queimam carvão no seu processo de produção de aço e eliminam muitos materiais particulados e até micropartículas de ferro que podem causar danos à saúde da população da região. Quanto menor a partícula, maiores os efeitos provocados. Alguns efeitos causados pelo material particulado são os problemas respiratórios e os problemas cardíacos do coração. Isso mesmo, a poluição pode acontecer em nosso ambiente de várias formas. A partir de agora, vamos pensar sobre como ocorrem os principais problemas de poluição do solo. Observe comigo. Poluição do solo. Principais características. É considerada como poluição do solo todo tipo de ação que produza mudança na estrutura e propriedade do solo. Também ocorre quando é depositado de forma inadequada substâncias químicas no solo. Os principais elementos contaminadores são derivados de petróleo e metais pesados como chumbo e mercúrio, pesticidas e solventes. Existem diversos tipos de poluição do solo, porém,
As principais formas de poluição do solo são falta de tratamento de esgoto, descarte de medicamentos e outros rejeitos fabris, metais pesados, desastres naturais ou acidentes industriais, por uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. Vamos observar cada um deles a seguir. Poluição dos solos, em Manaus e no Brasil. Começaremos por Manaus. Essa imagem mostra o descarte irregular de lixo em um terreno dentro da cidade de Manaus. A imagem foi tirada recentemente, em 2021. E notamos, portanto, que é um problema recorrente nas cidades brasileiras. Passaremos por Volta Redonda, estado do Rio, pois, desde 2008, quando foi tirada essa foto, encontramos o mesmo problema de poluição de solo de um centro urbano. Se formos para uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, podemos observar, em Quatis, estado do Rio, que ocorre o mesmo problema. E, finalmente, passamos pela cidade de São Paulo. Notem que a maior cidade do Brasil também ocorre essa situação. Muito bem, dedicado aluno. Os solos das regiões distantes dos grandes centros urbanos não estão livres de contaminação. Sim, é comum usar defensivos químicos para o controle de pragas e doenças na lavoura, principalmente em plantações que ocupam grandes áreas. Veremos então as principais formas de contaminação do solo em áreas rurais. Poluição dos solos em áreas rurais, por uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. Sobre a poluição pelo uso de defensivos agrícolas, podemos destacar que herbicidas, inseticidas e outros produtos químicos que, além de controlar doenças e pragas, também podem causar contaminação no solo. Além disso, o uso desses produtos podem contaminar os alimentos por meio da absorção e podem até deixar o local infértil. Sobre a poluição pelo uso de fertilizantes, podemos destacar também que a utilização de fertilizantes químicos nas plantações podem causar desequilíbrio no solo, provocando mais problemas do que benefícios, principalmente quando usado a longo prazo. Sim, dedicado aluno, a água é um recurso natural que só agora passamos a valorizá-lo. Então, vamos definir alguns entendimentos sobre esse tema, pois você já deve conhecer alguns deles. Agentes poluidores das águas dos rios. O homem é um dos principais poluidores dos rios, com os seus poluentes de origem doméstica, isso é, o lixo e o esgoto não tratados provenientes de imóveis em centros urbanos. As indústrias também poluem os rios, com resíduos líquidos não tratados. Os agricultores que utilizam produtos químicos na lavoura também contaminam os rios das áreas rurais. Muito bem, dedicado aluno, iremos analisar algumas situações de poluição das águas aqui da nossa cidade. Acredito que, assim como eu, você já deve ter passado por algum igarapé que está cheio de resíduos na parte central da cidade, ou até mesmo aí perto da sua casa. Acompanhe comigo algumas situações que podemos acabar observando em nosso dia a dia. Igarapés poluído 2019, região central de Manaus, estado do Amazonas. Observe essa imagem de 2019, onde destacamos um ponto poluído próximo à Avenida Djalma Batista, uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. Podemos observar o igarapé do Mindu com muitos poluentes. Já na área portuária de Manaus, foi registrado em 12/6/2021, na margem esquerda do Rio Negro, observamos algumas sacolas e garrafas PET que boiam na água. Elas provavelmente são provenientes de embarcações como essas que frequentam o porto. Podemos observar muitos barcos que estão trazendo e levando pessoas para o interior do estado. Muito bem, dedicado aluno, como falamos anteriormente, é possível sim despoluir os rios. Atualmente existe uma série de tecnologias que reduz a níveis bastante toleráveis tais efeitos. Temos um exemplo para ajudar a ilustrar esse processo. Aconteceu no Rio Paco, em uma comunidade localizada na cidade de Manila, capital das Filipinas. As técnicas em pequena escala, como iremos observar na imagem,
pode ter um menor custo, pois o grau de investimento econômico é diferenciado de acordo com o tamanho e complexidade do rio ou corpo hídrico poluído. No lado esquerdo, observamos o local antes de ser despoluído. Podemos observar muitos resíduos boiando no rio e quase nenhuma vegetação na sua margem. Um rio praticamente morto. Já no lado direito, observamos a vegetação reocupando as margens e o rio já sem resíduos, voltando à vida, como você pode observar. E para você, qual das duas imagens retrata o seu estilo de vida? A da esquerda, com o rio totalmente poluído, praticamente sem vida, ou a da direita? Fica para você, dedicado aluno, como reflexão. Obrigado a você, dedicado aluno, por me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o nosso assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever o vídeo quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora já estamos preparados para avançar. Iremos exercitar agora os nossos conhecimentos, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1. Os solos das regiões distantes de grandes centros urbanos não estão livres de contaminação. É comum em plantações e podem causar desequilíbrio no solo. Esse tipo de poluição do solo pode ser descrito como: opção A, desastres naturais e acidentes em indústrias. Opção B, pelo uso de fertilizantes. Opção C, poluição por metais pesados. E opção D, falta de tratamento de esgoto. Muito bem, qual dessas opções você acha correta? Alguns segundos. Muito bem, vamos para a resposta correta. Exatamente, letra B, pelo uso de fertilizantes. Você já sabia, parabéns. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras do quadro são rios, tratados, homem. Muito bem, vamos ler o texto para o melhor encaixe das palavras. O espaço é um dos principais poluidores dos espaços, com os seus poluentes de origem doméstica, isso é, o lixo e esgotos, não espaço. Muito bem, vamos completar as palavras corretamente no texto. Vamos comigo. O homem é um dos principais poluidores dos rios, com os seus poluentes de origem doméstica, isto é, o lixo e os esgotos não tratados. Exatamente. Muito bem, você acertou. Atividade 3. Além das fontes artificiais produzidas pela atividade humana, existem também fontes naturais, que também podem ser denominadas de poluentes atmosféricos. Marque a resposta que não é uma fonte poluidora produzida pelo homem. Vamos para as opções. Letra A, fábricas. Letra B, vulcões. Letra C, automóveis. Letra D, aviões. Muito bem, alguns segundinhos. Então vamos para a resposta correta. Exatamente, letra B novamente, vulcões. Certeza que você acertou. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu que a poluição atmosférica refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão no ar. Isto é, quando alguém, ou fábrica, ou alguma máquina lança substância que em excesso atua de forma nociva para a saúde humana e ao meio ambiente. Vimos também que existem diversos tipos de poluição dos solos, porém, as principais formas de poluição do solo são falta de tratamento de esgoto, por medicamentos ou rejeitos fabris, por metais pesados, por desastres naturais ou acidentes industriais, por uso de fertilizante e defensivos agrícolas. Foi possível também perceber que o homem é um dos principais poluidores dos rios nas cidades, assim como as indústrias
e a agricultura, que podem contaminar os rios das áreas rurais. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!